Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024, iremos destacar a última rodada do Brasileirão 2024. Lá em cima, o Botafogo com a mão, quase duas, né? Uma mão e meia, no troféu da competição, joga por um empate simples com o São Paulo, que já está garantido na Libertadores, e as últimas informações dão conta que irá para o jogo com a equipe mista ou reserva, ou seja, o Botafogo, não por isso, mas porque o Botafogo tem, de fato, o time jogando o melhor futebol nesta temporada. Foi campeão há poucos dias da Libertadores da América na final no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, na Argentina, contra a outra equipe brasileira, o Atlético, 3-1 na final. Está, de fato, muito, mas muito próximo de levantar mais um troféu num ano de fato fantástico. E o Palmeiras vai ter que vencer o Fluminense e torcer, né, por um tropeço não, por uma derrota do Botafogo para sagrar-se campeão. A briga mesmo é lá embaixo, porque temos 4 equipes brigando para não caírem, né, para não descerem e participar aí sim da segunda divisão no próximo ano. São 4 equipes, o Atlético Mineiro com a chance mais remota, mas aí as outras equipes brigando quase em condições iguais, o Atlético Paranaense, o Fluminense e o Red Bull Bragantino. Esse último joga em casa, se vencer irá se manter, né, na divisão principal do Brasileirão. E é claro, os nossos analistas, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, irão comentar sobre essa última rodada. Também teremos informações do Super Mundial da FIFA, que será realizado no meio do próximo ano nos Estados Unidos. O sorteio ocorreu na última quinta-feira. A gente vai abordar todos os grupos aqui nesta edição da nossa Resenha da Bola. Então não sai daí, já já, tudo isso após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola. Daqui a pouquinho, fiquem ligados, tem informações do Super Mundial da FIFA, que irá reunir 32 equipes do futebol mundial no próximo ano, no meio do ano, né, de 2025, nos Estados Unidos. O Palmeiras, no seu grupo, né, encarando aqui o adversário teoricamente mais difícil, pegando o Porto, o Flamengo, o Chelsea da Inglaterra, o Fluminense, o Borussia Dortmund da Alemanha e o Botafogo aí um pouquinho mais complicado, encarando o Paris Saint-Germain, o PSG da França e a equipe espanhola do Atlético de Madrid. Mas daqui a pouquinho vou passar todas as informações, não sai daí, fique ligado, porque tem muitas informações dessa que promete ser de fato uma baita, uma grande de uma competição. Porque agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Última rodada se aproximando, os jogos no próximo domingo, todos os jogos domingo. Briga lá em cima, mas o Botafogo está muito perto, está ali com quase as 2 mãos na taça. Lá embaixo briga cerrada, mas eu quero primeiro ouvir você. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Teremos briga de cachorro grande, especialmente lá embaixo, hein, Antônio Manuel? Júnior, Fernando, Robson e seguidores da Resenha da Bola. A 38ª e última rodada do Brasileirão Série A, próximo domingo, com todos os jogos às 4 da tarde, envolve incertezas e expectativas no topo da tabela e na zona do rebaixamento. Ao líder Botafogo com 76 pontos, bastará o empate no Engenhão com o São Paulo para garantir o troféu da temporada, depois de um jejum de 29 anos e no embalo da inédita e recém-conquistada Copa Libertadores da América. Motivo de ser pule de 10 em seus domínios, empurrado por uma galera embevecida com título continental. Já o Palmeiras, 73 pontos, receberá no Allianz Parque o Fluminense, que ainda luta para não cair, com base numa combinação de resultados.
O sonho palmeirense de título depende de sua possível vitória contra o tricolor carioca e uma improvável, derrota do Botafogo em casa para um São Paulo garantido na Libertadores. O Flamengo, 69 pontos, terá o Vitória no Maracanã e, com mais 3 pontos ou sem eles, ficará onde está, no terceiro posto da classificação final. Internacional e Fortaleza, ambos com 65 pontos, um confronto direto no Castelão, para saber quem fica no quarto lugar da competição. O São Paulo, já com vaga na Libertadores, virá ao Rio para enfrentar o Botafogo, num desafio meramente protocolar, pois se consolidou em sexto lugar com 59 pontos. O Corinthians, que performou expressivamente nas últimas rodadas, chegando à sétima colocação com os 3-0 contra o Bahia na rodada 37, um confronto direto, assegurou vaga na pré-Libertadores e terá o Grêmio pela frente em Porto Alegre. E tudo indica que a segunda vaga na pré-Libertadores, estendida a clubes brasileiros, poderá ficar com o Bahia em caso de vitória ou empate, ou até mesmo de inesperada derrota em casa, diante do franco atirador e rebaixado Atlético Goianiense, caso o Cruzeiro, ora numa sequência negativa de resultados e nono na tabela, não tenha sucesso na Serra Gaúcha contra o Juventude, por sinal livre do fantasma do rebaixamento. Já na zona de indesejado passaporte rumo à Série B, para onde Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá já foram empurrados, uma quarta vaga de descenso ficará por conta do pior desempenho na rodada final de Atlético Mineiro em confronto direto com o Atlético Paranaense em BH, Fluminense frente ao Palmeiras ainda no sonho de título no Allianz Parque e Bragantino contra o rebaixado Criciúma em Bragança Paulista. Como vemos, fortes emoções na reta de chegada, cujo título do Brasileirão depende de simples empate a beneficiar o Botafogo frente a um São Paulo que apenas cumprirá a tabela, embora o Palmeiras a sonhar com derrota botafoguense e sua vitória em casa contra o Fluminense para garantir o tricampeonato nacional por pontos corridos. Enfim, um domingo especial do futebol brasileiro, entremeado de cima a baixo da tabela por festança do campeão e inevitável chororô de quem completar o quarteto que seguirá de mala e cuia para a próxima temporada da segunda divisão. Uma domingueira inesquecível no fecho do Brasileirão Série A, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, é esperar agora para ver essa rodada que promete, né? Promete e, como eu disse antes, sobretudo lá embaixo, porque a briga vai ser acirrada. E aí, Fernando, agora jogando a bola para você aí na bela Curitiba, no Paraná. A palavra é essa, né, Fernando? Como diz o Bob, são tantas emoções esperadas para esse domingão, né, Fernando? Um abraço. Olha, Júnior, finalmente chegamos aí a alguns momentos desta última rodada do Brasileirão e que promete ser de muita emoção. Nós temos aí emoções nas duas pontas da tabela. Na primeira ponta, onde dois times lutam pelo título com maiores possibilidades para a equipe do Botafogo contra o São Paulo. A equipe do Botafogo precisa apenas de um empate para levantar mais um troféu num curto espaço de tempo, de uma importância vital como é a conquista do Brasileirão, a exemplo do que foi agora, há poucos dias, a conquista da Libertadores. Claro que matematicamente a equipe do Palmeiras tem chance, mas dependeria de um São Paulo que chega sem grandes motivações para encarar um Botafogo no Rio de Janeiro. E claro que o Botafogo, na minha opinião, mesmo
com o futebol sendo surpreendente, ele não vai deixar de buscar uma vitória. O Palmeiras, claro, vai lutar contra a equipe do Fluminense, que vem para esse jogo desesperado para não ter aí a ameaça do rebaixamento, que ele inclusive já tem, mas o jogo mais complicado para mim é esse do Atlético Mineiro jogando em um Mineirão sem público contra a equipe do Atlético Paranaense, que viu nesse jogo da última quinta-feira um grande desastre ao perder em casa para a equipe do Bragantino. E por incrível que pareça, o Bragantino, que abre aí a zona de rebaixamento, está nesse momento em 17º lugar. É o time que, jogando em casa, ele é o grande favorito, porque pega um Criciúma já rebaixado e, claro, um Bragantino vencendo, ele tem grandes chances de fugir do rebaixamento, porque no caso de derrota do Atlético Paranaense para a equipe do Galo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o rebaixado seria exatamente o Atlético Paranaense. Aí alguns vão me perguntar, e o Fluminense? Claro que o Fluminense, se a equipe do Atlético Paranaense conseguir pelo menos um empate contra a equipe do Atlético Mineiro, e se o Fluminense perder o jogo para a equipe do Palmeiras, aí a equipe do Fluminense seria rebaixada. Então, eu entendo sim, o Fluminense vai para esse jogo fechadinho, porque um empate levaria a equipe do Fluminense para 44 pontos, com grandes chances de escapar. Mas repito, no caso de derrota do Atlético Paranaense, aí sim o Fluminense pode até perder para a equipe do Palmeiras, que ele ainda permanece no Brasileirão para o ano que vem. Agora é ficar atento, porque emoção é o que não vai faltar nesta última rodada, tanto para a gente conhecer o campeão entre Botafogo e Palmeiras, como também conheceremos agora a quarta equipe rebaixada. Isso porque Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá já vão para a rodada já rebaixados para o ano que vem, Júnior. Exatamente, Fernando César, as três equipes já rebaixadas, você citou bem, o Cuiabá, o Atlético Goianiense e a equipe do Criciúma, a última que teve a confirmação do seu rebaixamento. E agora essa briga, como eu disse, que vai proporcionar fortes emoções, porque são equipes de peso, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Fluminense, o próprio Red Bull Bragantino, que vem há muito tempo com um trabalho excelente, um clube muito bem organizado, enfim, com o apoio da Red Bull, enfim, tal. São jogos que prometem e muito para essa última rodada. E aí eu vou jogar a bola por último para você aí em Penedo, Robinson Lessa. Quero ver a sua análise com relação aos últimos jogos do Brasileirão 2024. Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Chegando aqui para comentar sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro do ano de 2024. Reta final essa que tem Botafogo e Palmeiras disputando o título máximo do torneio. Por questões óbvias, ou seja, pelo que me foi apresentado até o momento, e por não ser eu um comentarista de ficar em cima do muro e esperar acontecer para depois em cima disso comentar, eu teço minha análise dizendo que o Botafogo é indiscutivelmente o maior favorito à conquista do título nacional. E não é favorito por ter 3 pontos a mais do que o Palmeiras,
Não é favorito por enfrentar na última rodada o São Paulo dentro do estádio Newton Santos, precisando tão somente de um mísero ponto para ser campeão. É favorito, no nosso modo de entender, pelo melhor futebol apresentado ao longo de toda a temporada, de toda a competição nacional. Por questão de justiça. A gente sabe, indo e voltando, que justiça no futebol é algo que nem sempre está presente. Tudo bem, concordo com esse ponto de vista, mas, por merecimento, o Botafogo realmente faz jus ao título, já conquistou, também merecidamente, o título continental no final de semana anterior, quando derrotou o Atlético Mineiro por 3-1, e vai em busca do título nacional. Botafogo, indiscutivelmente, é um time com uma proposta nova de um futebol ofensivo, sabendo tirar proveito da individualidade, da qualidade técnica dos seus jogadores, principalmente do meio para frente, mas insistindo em jogar o verdadeiro futebol brasileiro, futebol ofensivo. Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer que o Botafogo é o favorito. Se isso vai conseguir, eu não sei. Precisa fazer a sua parte. Caso seja derrotado, o Botafogo pode até ser campeão. Basta para isso acontecer que o Palmeiras não vença o Fluminense, porque os 3 pontos de vantagem botafoguense diminuiriam para 2. Então, realmente, as probabilidades, né, são gigantescas. E a gente fica aqui torcendo, porque eu sou um crítico ferrenho do futebol de resultado, eu sou um crítico ferrenho daqueles que jogam por 1-0, e eu sou um crítico ferrenho daqueles que praticam o futebol reativo. Acho que o perfil do futebol brasileiro é praticar um futebol propositivo, saindo para o jogo, buscando o resultado, jogando ofensivamente. Esse, para mim, é o verdadeiro futebol brasileiro. E o Botafogo, dos times atuais, é o que mais chega perto, sem sombra de dúvida. Acredito que nessa reta final de campeonato nacional, Botafogo, Corinthians, Flamengo e Internacional são as equipes que apresentaram o melhor futebol. Então, vamos esperar para ver, mas o Botafogo é o maior favorito. Um forte abraço e até a próxima. Pois é, Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, também analisando aí, focado mais nessa decisão entre Botafogo e Palmeiras. Botafogo, de fato, o Robinson merece, né? Porque vem jogando um grande futebol. E você destacou aí as 4 melhores equipes neste momento, no ano e no momento. De fato, concordo contigo. Botafogo, Flamengo, Corinthians numa reação fantástica, o Internacional, apesar de 2 derrotas seguidas, também fez agora uma reta final do Campeonato Brasileiro fantástica, ficou 16 jogos invictos, sendo 12 vitórias e 4 empates. E eu coloco também o Botafogo e o Flamengo num degrau acima. O Botafogo, devido às contratações que fez, né, um futebol, assim como o Flamengo, intenso, né, a marcação ali em cima, o coletivo, né, a individualidade sendo bem percebida nas 2 equipes. Agora eu acho que o Flamengo apenas tem uma quantidade maior de jogadores, né, de um nível, jogadores diferenciados, mas o Botafogo, de fato, está merecendo e merece ser campeão, de fato. Agora é esperar para se confirmar domingo. Mas o assunto agora é o Super Mundial. Como eu falei na abertura do programa, o sorteio que ocorreu na última quinta-feira nos Estados Unidos, e o nosso Antena Arcanjo passando para vocês os grupos, né, desse Mundial, contando com 4 equipes brasileiras. No grupo A, teremos o Palmeiras, o Porto, a equipe aqui do norte de Portugal, grande futebol clube do Porto, o Al Ahly, equipe do Egito, e o Inter Miami, equipe americana. No grupo B,
o Paris Saint-Germain, da França, Atlético de Madrid, equipe espanhola, Botafogo, representando aí, mais um representante do Brasil, e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. No grupo C, Bayern de Munique, da Alemanha, Benfica, outra equipe aqui de Portugal, o Boca Juniors, da Argentina, e o Auckland City, equipe da Nova Zelândia. No grupo D, o grupo do Flamengo. Flamengo, Chelsea, equipe da Premier League, a equipe inglesa, o León do México e o Esperance de Tunis, da Tunísia. Já no grupo E, teremos o River Plate, da Argentina, Inter de Milão, da Itália, Monterrey, do México, e o Urawa Red Diamonds, equipe do Japão. No F, o grupo do Fluminense. Fluminense com o Borussia Dortmund, da Alemanha, mais o Ulsan, da Coreia, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Já no grupo G, o Manchester City, da Inglaterra, da Premier League, o Juventus, da Itália, a Juve, mais o Wydad Casablanca, do Marrocos, e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Por fim, o grupo H, com o Real Madrid, né? O Real Madrid, equipe da Espanha, claro, da La Liga, o Red Bull Salzburg, da Áustria, o Al Hilal, equipe da Arábia Saudita, e o Pachuca, do México. Os grupos aí desse Super Mundial. A gente vai falar mais a partir de agora, claro, o Mundial é no meio do próximo ano. A gente vai agora destacar mais, passar informações aqui nos nossos programas sobre esse Mundial com mais detalhes, a preparação das equipes, né, como os times estão se preparando para esse Mundial, como é que está a ideia, né, o pensamento, a perspectiva, já que agora temos os grupos finalmente definidos. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!